Olá, meninos, tudo bem? Professora Alessandra, pessoal do sexto ano. A aula de hoje é continuação das demais aulas. Então, nós iremos falar no módulo 1, tá, meninos? Da página 262 a 266, tá bom? Então, nessas páginas, nós vamos falar sobre costa, terrestre e solo. O que acontece? O ser humano, ele vive na crosta terrestre, como nós sabemos, sobre a terra, conhecido também como chão. Nós conhecemos como chão. Então, todos os seres vivos interagem com o chão. Não só o ser humano, mas os animais, vegetais, bactérias. Então, assim, todos os seres vivos interagem com o chão, ok? O solo é composto de fragmentos de rocha. Como eu falei para vocês na aula anterior, a rocha ela é fragmentada. O que é isso, pessoal? A ação do intemperismo, ação biológica, né? Ação química e física, aonde solta o quê? Pequenos folículos dessas rochas que vai formando o chão. Então, a rocha-mãe vai desgastando durante milhares de anos, e esses milhares de anos vai formar a Terra, que é onde nós sobrevivemos. Então, o desgaste deles, como já falei, é conhecido como temperismo químico e físico, ação do tempo e ação de componentes biológicos, por exemplo, decomposição de matéria orgânica, entre outras coisas, ok? Vamos lá. Então, o solo ela tem essa formação inicial. Você conhece o solo, popularmente dizendo, como chão. Vamos para o próximo slide. Tipos de solo e suas características. O que acontece? Todo mundo olha e pensa que o solo só tem um. Não, tem vários tipos de solo em várias determinadas regiões. De região para região, vai mudando o tipo de solo, ok? Então, vamos lá. Solo é a camada superficial da crosta terrestre, como eu já falei para vocês, e os elementos naturais importantes deles são várias espécies, servindo como fonte de nutrientes, como planta. Como nós nos alimentamos, o solo também precisa se alimentar. Ele se alimenta através de quê? De matéria orgânica. E essa matéria orgânica, pessoal, é nada mais, nada menos que a decomposição de restos de animais e vegetais, ok? Vamos lá, então. Já viu a sua mãe falar assim? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, olha aí a imagem que eu coloquei, pessoal. Legal, né? Então, isso aí foi a ação do intemperismo. O calor ali existente, né? Esse calor, a chuva, o vento e tudo. Isso aí é uma rocha, um pedaço de pedra bem dura mesmo. Que tem essa fissura nela por conta de quê? Da ação do intemperismo. Então, quer dizer que ela acabou o quê? Furando em relação a essa ação. Ok, meninos? Então, é dessa forma que eu quero que vocês observem isso. A ação do intemperismo, ela pode transformar a rocha em figuras, por exemplo, tá? Tem várias figuras que você olha e diz, nossa, mas aquela montanha parece com um avião, parece com vários, um boneco. Então, essas figuras é isso, é a ação do intemperismo sobre aquela rocha. Entendido, meninos? Então, pessoal, como eu falei para vocês, aquele ditado, pedra mole, né, como eu acabei de falar, areia. Então, cada rocha, ela vai tendo uma formação, pessoal, diferenciada. Então, esse aí é um tipo de rocha que ela sofreu uma transformação através do intemperismo, ok? Então, vamos lá. Solo e formação. O solo é formado principalmente por mineral, que você tá vendo aí, mineral orgânico, que eu já falei para vocês, que é resto de folhas, resto de animais. Então, isso vai fazendo a composição do solo. Então, é formado em frações. Isso significa que não é que esse solo vai ter tudo isso. Então, o solo tem formação através de frações de matéria orgânica, tá bom? Olha, restos de animais, isso tudo é matéria orgânica.
A água é uma fração líquida. Então, a primeira fração é de matéria orgânica. A segunda fração do solo é de água. E a terceira formação é de ar. Essa fração de ar, ela é gasosa. Há uma entrada de ar, uma entrada de fração gasosa de ar no solo, que facilita pela ação das minhocas. O que acontece? Quando você vai no solo aonde tem muita minhoca, ou dependendo da quantidade de minhoca, ela vai fazer o quê? Pequenos túneis ali dentro. E esses túneis, meninos, que vai fazer essa composição de água, infiltração de água na parte de ar, né? Essa parte de ar que vai dar a porosidade da terra. Quanto mais entrada de ar, quanto mais túneis que elas fizer, maior é a entrada de ar. Então, o que acontece? Eu vou ter uma maior quantidade de água. Quanto menos a entrada de ar, você vai ter uma certa dificuldade. Compreendido? Por exemplo, o solo normal, o solo vermelho, latossolo vermelho incandescente, que é esse que nós temos aqui, nessa região nossa. Ele é um solo que é o da última figura aqui. Ele tem uma porosidade mais aberta, não é tão densa, não é tão fechada. Já o solo argiloso, que você pode ver mais ou menos aqui na figura de cima, na formação de água, na fração de água, ele é um solo onde fica encharcado, ou seja, a água fica ali, entendeu? De um certo tempo até ela ressecar, ok? Então, vamos lá. O solo é dividido em frações. Primeira fração, matéria orgânica. Segunda fração, matéria líquida. Terceira fração, entrada de ar e fração gasosa, ok? Que vai promover que o tamanho dos sais minerais e o mecanismo pela ação dos arados, promovendo a aração da terra, a mistura dessa terra, entendeu? Para ter o quê? Um plantio, uma agricultura, como eu vou falar para vocês, uma agricultura com maior sobrevivência ali, tá? Ter um solo fértil, na realidade, tá bom? Esse solo, ele tem que ter essa meia composição para ser um solo fértil. Vamos lá. O que acontece? Relembrando a composição do solo, de uma forma mais simples, composto basicamente de 3 fases: minerais, matéria orgânica, água e ar, entendeu? Então, essas 3 partes básicas o solo sempre terá. O motivo que o solo é considerado um sistema trifásico, porque ele tem essas 3 partes básicas, ele é considerado trifásico, com porções que cada elemento contribui e variam de acordo com a natureza e seu tipo de solo. Professor, isso quer dizer o quê? Que dependendo do tipo de solo, eu não vou ter um desses componentes? Olha só, por exemplo, se eu tenho um solo rochoso, vai ser difícil eu achar matéria orgânica, tá? Mas eu vou achar água e vou achar ar também. E esse solo rochoso, com a ação do intemperismo, com a ação do tempo físico e químico, ele vai acabar se tornando um solo arenoso, que aí sim eu posso encontrar minerais e matéria orgânica. Depende do solo e da região, ok? Vamos lá. Olha só, porosidade da terra. O que acontece? A porosidade está relacionada à quantidade de poros. Quanto mais poro, mais a facilidade da água penetrar na terra, né? Quanto os poros ficam um pouco distantes um do outro. Igual a sua pele. A sua pele, ela é cheia de poros. Quando você corre, quando você faz uma atividade física, você não transpira? Então, a terra é do mesmo jeito. Ou seja, ela também transpira. Então, a porosidade está relacionada a poros, ou seja, espaços vazios existentes nas partículas que contribuem o solo. Você vai ver aqui, ó, o solo arenoso, você vai ver que os poros, eles estão mais distantes um do outro, aonde quando a água cai, ela se infiltra rapidamente. Já o de cá, que é o solo argiloso, os poros estão um próximo do outro. Então, a penetração de água aqui, ele é o quê? É mais complicado, é mais difícil. Porque como os poros estão muito próximos, ela não vai conseguir penetrar, entendeu? Então, quanto maior a quantidade de poros,
maior a porosidade do solo. Compreendido? Os poros constituem verdadeiros depósitos de águas e gases. Por quê? Ali guarda o quê? Uma grande quantidade de água. Vamos lá. Você joga um copo de água no solo argiloso. O que vai acontecer? Ela vai demorar a ser consumida por aquele solo, por causa da quantidade de poros. Quanto maior a quantidade, mais reserva de água ele tem ali. Agora, se eu jogo um copo de água no solo arenoso, ele vai sugar rapidamente. Sugando rapidamente, vai fazer com que esse solo, ele absorva essa água e não fique ali parado de um certo tempo, ok? Tá bom. Fatores naturais de formação do solo. Como eu já falei para vocês, nós temos o intemperismo, que é a ação física, que é a dilatação do solo, resfriamento, que é a compressão, aquecimento, dilata, fica grande, né? Quando você resfria, encolhe, fica pequeno. Então, isso aí vai fazendo que as rochas e o vento vai se desgastando. É igual o gelo. O gelo, você coloca água, entendeu? Colocou na forminha, congelou essa água, levou pro freezer, congelou a água. Ele vai que as partículas da água, elas vão se juntar, ou seja, elas vão se compactar. Então, aquela quantidade de água fica presa ali. Aí, quando você pega esse gelo, todo esse gelo, deixa a forminha do lado de fora e ela entra num processo de degelo, né? Que ela vai ficar descongelada, o que vai acontecer com ela? Essa água, ela vai derramar da forminha, porque aqueceu ela se dilatou. A mesma coisa acontece com o solo. O intemperismo, quando há um aquecimento, há uma dilatação, uma expansão. Quando chove ou esfria, esse solo o quê? Ele se une. Compreendido? Se unindo, ele vai o quê? Vai ficar desgastando. O que era grande se torna o quê? Mais compacto. Então, ele vai se desgastar, tá bom? Aí há o intemperismo químico, que é a ação da água e a dissolução de sedimentos mais úmidos. Essa dissolução é, por exemplo, você pegar esse resto aqui, porque aí vai entrar a dissolução daqueles elementos químicos que tá ali, natural do solo, e vai diluir aquilo ali junto com a água, porque como nós sabemos, a água, ele é um solvente natural. Então, ela dissolve várias outras coisas, a não ser isso, ok? Nós temos o intemperismo biológico. É a ação de matérias orgânicas, como seres vivos de vegetais e fungos. Ou seja, os seres vivos, vegetais e fungos. Alguns tipos de seres vivos vão entrar em decomposição, vai estar ali. Ou mesmo, por exemplo, uma ruminância, quando o cavalo, a vaca come o capim, joga fora, aquela matéria ali, nós chamamos de ruminante, da regurgitação da vaca, aquela matéria orgânica ali vai ser absorvida pelo solo, tá? E fungos vão estar ali no meio também, para poder ter essa nutrição do solo. Então, esse aí é um intemperismo biológico. Então, aqui nós estamos vendo aqui, ó, a figura ficou um pouco pequena, pessoal, que eu não consegui ampliar ela mais. Mas você pode observar aí, se você ampliar na tela do celular ou do computador, você vai ver que aí eu coloquei larvas, eu coloquei a minhoca, eu coloquei os links aí, que são os fungos, tá bom? Então, nessa figura que você tá vendo na imagem, você vai ver que tem todos os componentes, tanto do intemperismo físico, quanto químico, quanto biológico. Compreendido? Formação do solo. O que é importante? Então, a gente tem que saber o seguinte, que o intemperismo são mudanças sofridas pela rocha matriz, que nós chamamos de rocha mãe, que é a rocha maior. Essa mudança da rocha matriz é a ação do vento, da chuva e da temperatura. Ou seja, entra no slide anterior. Quando há uma dilatação do solo com aquecimento, você está sofrendo intemperismo. Quando há um resfriamento desse solo, ele está sofrendo o quê? O intemperismo. É essa ação. E isso, gente, acontece
um centímetro do solo leva cerca de 100 anos a 400 anos para ser formado. Um único centímetro. Então, pensa a quantidade de tempo que nós precisamos para formar 1 centímetro de solo. Então, nós temos que criar um certo cuidado com o que nós já temos formado. Porque senão, se eu estar fazendo uma agricultura onde eu não deixo esse solo descansar, vai acontecer o seguinte: esse solo ele vai sumir. Ele vai perder os nutrientes necessários para o plantio, os nutrientes necessários que necessita para poder fazer agropecuária, e acaba que o solo morre, ele fica deserto, ele vira areia. A partir do momento que meu solo ele se torna arenoso, ele é improdutivo, ele não serve mais para nada. Então nós temos que criar muito cuidado com o nosso solo, ok? Então, porque há uma grande quantidade, um espaço de tempo muito grande para formar apenas 1 centímetro. E nós não temos esse tempo todo para esperar a formação desse 1 centímetro. Então, temos que cuidar dele agora, como ele está. Tudo bem? Vamos lá. Intemperismo físico. Olha só, eu coloquei uma rocha. Nessa rocha aí, você vai ver que a mudança de temperatura da rocha, na época de temperatura muito fria, a água que infiltra nela congela e dilata, tá? Conforme a dilatação da água, bastante forte, também causa fraturas na rocha. O que acontece? Se você olhar na figura, você vai ver o quê? Pequenas fraturas. O que é isso? Pequenas rachaduras nessa rocha. Por quê? A água, ela dilatou. Ela tem esse processo de dilatação, tá? Ela, quando ela cai numa matéria orgânica, ela vai fazer essa dilatação. Então, quando ela cai na rocha, ela vai fazer essa dilatação. Principalmente quando ela vem com o quê? Com uma baixa temperatura. Ela vai conseguir dilatar mais essa rocha. Aí vem a ação do quê? Do calor, da temperatura mais alta, que vai ajudar nessa dilatação também, tá? Intemperismo físico. Intemperismo químico. O que acontece? A água com grande concentração de gás, carbono, tá? Em alto teor de ácidos úmicos e acaba dissolvendo os vegetais, promovendo a reação química resultante nas alterações de minerais componentes da rocha. O que acontece? Gente, professora, como assim? Há uma decomposição dos vegetais. Quando os vegetais estão em decomposição, eles estão produzindo o quê? Carbono, né? Então, esse gás carbono que está sendo produzido pelos vegetais vai fazer uma alteração nos minerais das rochas, entendeu? Formando assim, fazendo o quê? Um intemperismo químico ali naquela rocha. Compreendido? Vamos lá, meninos. Intemperismo biológico. Olha só, como vocês veem, eu coloquei uma região aí na foto de cachoeira, uma região onde tem bastante planta, água e muitas rochas. Então, a ação dos seres vivos com bactérias que vivem em rochas e pela ação das raízes das plantas que podem vir a penetrar nas rochas causa fraturas. O que acontece? Como nós vamos estudar mais adiante, mas já falando agora, as raízes elas são diferentes. Nós temos raízes pivotantes, que é aquelas raízes profundas, e as fasciculares, que é aquela raiz cabeleira que nós falamos, que é aquela raiz bem fininha da cebolinha. E temos as raízes axiais. Quando eu tenho uma grande árvore de grande porte, como o pé de manga, por exemplo, ele tem uma pivotante. O que é isso, professor, uma pivotante? É uma raiz que penetra no solo. E depois nós temos o quê? As raízes auxiliares, que é como se fossem nossos braços, as árvores também têm, para que ela tenha um certo equilíbrio. Então, na rocha, quando tem uma região aonde eu tenho um rio e eu tenho rocha e tenho muita vegetação, essas raízes vai fazer essas rachaduras dessas rochas, porque ela vai penetrar nas rochas e vai abrir, vai fazer ação o quê? Ação biológica ali dentro, ok? Muito bem, meninos. Olha só. Substância orgânica do solo de origem de restos de plantas e animais, exceto como matéria orgânica que une a matéria inorgânica, como fragmentos de água,
e formação do solo. O que acontece? A matéria orgânica ela vai se unir com a matéria inorgânica, que vai fragmentar. No número 1, vou ampliar aqui a imagem para vocês verem bastante. Vamos lá. Número 1, nós temos quem? A rocha. Então, a rocha-mãe, ela começa a ser desgastada com o intemperismo, que é ação química, física e biológica. A rocha 2, que você tá vendo aí, ó, ela já tá sendo gastada formando quem? O solo. Isso não demorou 1 ano, 2 anos, não, gente. Demorou milhares de anos para que formasse aquela quantidade de solo. Então, o que acontece? Os primeiros seres vivos iniciaram com a colonização, entendeu? Na rocha 2. A rocha 3, que nós estamos vendo aí, olha a quantidade de solo que já formou da rocha-mãe. Se não foi 2 dias, não. O solo já apresenta camadas e a vegetação é diferente, tá? Já muda. Na primeira, nós temos uma vegetação de árvores pequenos, mais gramíneas. E ali eu já começo a ter o quê? Árvores, tá? E na rocha 3 não. Na rocha 4, eu tenho um solo maduro, ou seja, eu já peguei a primeira rocha, que nós chamamos de rocha matriz, rocha mãe, ela o quê? Já foi praticamente toda desgastada, formando todo o solo. E a camada mais rica em humus é a primeira camada, essa camada mais escura amarronzada. Compreendido, menininhos? Aí eu falo o seguinte, que o resto, esses restos são decompostos que sofrem a variação dos seres vivos e se transformam de material de coloração chamada de humus, tá? O que acontece? O humus é o que a minhoca, o organismo dela emite, tá? Na digestão dela, tá bom? Então, o humus é essencial para a terra, tá? E sem contar que a minhoca, ela faz os túneis para a oxigenação do solo. Compreendido? Vamos lá, vamos voltar. Camadas do solo. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos camada orgânica, que nós chamamos de camada O. Horizonte, né? Na horizontal, se você vai ver que tá aí na horizontal. Nós temos no horizonte a camada A, que é a formação de fragmentos de rocha, tá bom? De matéria orgânica já com humus, que é um fertilizante natural da terra. Na B, camada de mineral e matéria orgânica rica e composta de ferro, minerais resistente como quartzo, tá bom? Então, aqui eu já apresento alguns minerais bem duros, tá? Bem duros mesmo, que eu posso tirar a placa desse mineral, tá bom? Na camada C, eu tenho a camada de mineral um pouco parcialmente alterado, tá? Ele não vai estar tão alterado assim, mas vai estar alterado. E na camada R, a rocha matriz, ou seja, alterando o que deu origem ao solo. Como eu falei para vocês, que o solo, ele vem de uma rocha, desse desgaste dessa rocha, com a ação de intemperismo. Então, essa rocha, ela tem essa necessidade de se desgastar para que forma o solo que hoje nós sobrevivemos, fazemos plantios, fazemos a agricultura, toda a agricultura, fazemos toda a parte de pecuária, nós precisamos dele, ok? Olha só, de acordo com os materiais que constituem o solo, pode ser arenoso, argiloso ou mífero. Olha só, os principais tipos de solo são esses 3 tipos. O arenoso contém grande quantidade de areia, ou seja, muito seco e pouco fértil. O que acontece? Ele não tem como eu plantar. Como você vai plantar um pé de árvore na areia? Ele vai perpetuar? Não vai, gente. Já o solo umífero, ele é bastante fértil, contém água, tá? Devido à grande quantidade de humus, contém cerca de uma quantidade de areia e uma quantidade de argila. Ou seja, não é um solo só. Ele tem uma quantidade de argila, uma quantidade de areia adequada para ser o quê? Bastante fértil, ok? Então, eu junto o humus e a areia
e vou me transformar num solo produtivo, que nós chamamos de solo umífero. Já o solo argiloso, contém grande quantidade de argila, são pouco permeáveis e a água é um pouco empoça, tá? Empoça bastante. E são recomendados para a agricultura. Porém, além da recomendação dele para a agricultura, por ele ser um solo onde a água empoça, não é qualquer tipo de agricultura que pode se manter nele. Por exemplo, em algumas regiões da China, existe o arroz preto, que é um arroz bem escuro. Ele é plantado no solo argiloso, que lá tem muita quantidade de água. Então, ele é cultivado ali. Então, tem uma técnica de cultura para poder trabalhar com esse tipo de solo. Então, assim, não é qualquer planta que eu posso plantar nele, ok? Vamos lá. Solo arenoso. Olha só, eu coloquei dunas. Por que dunas? Porque a areia, sua composição, ela confere a maior quantidade de grão de areia, permitindo que a água seja absorvida com maior facilidade e outros tipos de solo, porém sujeito à erosão. Por quê? Com a ação do intemperismo, esse solo arenoso, e a ação do vento, da chuva, o vento mesmo pode carregar essa areia montando outras dunas, entendeu? Montando outras montanhas de areia. Então, ali tem uma certa facilidade em erosões, certo? Solo argiloso. Olha só, olha a encosta desse local aí. É um solo argiloso. Todo mundo olha para a argila e acha que a argila somente é aquela o quê? Que tem, que é preta, que é escura. Não, não é. Existe argila de várias cores. Então, o solo argiloso, ele é constituído de 80% de argila em relação às outras partículas sólidas. Suas partículas são finas, por isso menos permeáveis, ou seja, não permite que a água passe com facilidade, fica facilmente encharcado. No período de chuvoso, quando seca, fica mais compactado e a sua porosidade diminui. E a consequência desse solo é ficar menos arejado, costumando se rachar. O que acontece? No período de chuva, ele fica bastante encharcado. Já no período de seca, ele vai ficar seco, ele vai se rachar, ele vai meio que criar o que é? Algumas fissuras no solo, entendeu? Como se fossem pequenas rachaduras. Por exemplo, no tempo de agosto. O tempo de agosto é o tempo de vento. Venta bastante e é muito seco. E a nossa pele, ela fica seca, ressecada. Se a gente não passa um hidratante na pele, parece que vai trincando ela todinha. Isso acontece com o solo argiloso, quando ele tá fora do período de chuva. Certinho? Vamos lá. Capacidade de reter água de nutrientes aumenta na medida que as partículas diminuem de tamanho, tá? Ou seja, quanto menor as partículas, mais ele retém água. Quanto maior as partículas, mais a água passa com facilidade, tá bom? Exemplos de solo argiloso. Tem a terra roxa, cor vermelha, de origem de composição de rochas basálticas. Lembra das rochas da aula anterior, da videoaula anterior? Então, tá aí. Muito utilizado na agricultura para a plantação de café, algodão, laranja e também cana-de-açúcar, tá? Que desse daí nós tiramos o álcool que nós usamos no carro, nós tiramos açúcar que você usa para fazer o seu suco, entre outras coisas, tá bom? Isso aí é um tipo de solo. Exemplo de solo argiloso. Massapê. Massapê é um tipo de solo argiloso que mostra no litoral nordestino brasileiro. Decompõe de rocha, tipos de geniais, calcário, tonalidade escura. Tonalidade escura. Desculpa, meninas, deu uma travadinha aqui, tá bom? Então, voltando, massapê é um tipo de solo argiloso que ocorre no litoral nordestino.
E brasileiro, decomposição de rochas de tipo de geniase, calcário, tonalidade escura, proposto para plantio de cana-de-açúcar. Lembrando que o calcário é ser misturado na terra, quando o solo é muito ácido, ele vai tirar a acidez, vai dar uma ajuda nisso aí, ok? Vamos lá. Umífero, como eu já falei, rico em humus, tá? Excelente para plantio, porque ali nós temos o que? O humus é produzido pela minhoca, o solo também é conhecido como terra preta, utilizado na agricultura porque é rico em nutrientes, tá bom? Todas as plantas neste tipo de solo, pode ser a planta que for, ela vai conseguir se desenvolver, tá? Porém, 10% possui o solo úmido, umífero, ele apenas 10% a mais do humus do que os outros. Mas são 10% de humus que faz a diferença, ok? Calcário. O calcário é de origem de rochas sedimentares, tá bom? E de ossos de animais mortos e conchas do mar também. E o solo, ele tem 30% a mais de calcário e retirado de matéria-prima como cal e cimento. O cal, aquele cal que você mistura na composição de tinta, como o cal que você pinta a parede, e o cimento que você usa também na construção civil. Solo lixiviado, o que é isso? É aquele solo que os seus nutrientes são levados por participação da chuva. Então, esse solo, eles perdem nutrientes com participação da chuva, ou seja, levado pelas águas, ficando pobre em potássio e nitrogênio. Então, esses nutrientes são levados pela chuva para um determinado local e ele fica pobre nisso, tá? Rocha-mãe. Como eu já expliquei nos slides anteriores, a rocha-mãe, ela tem temperismo, solo, e aí tem físico, químico e biológico. Isso aí é só para vocês dar uma olhada de uma figura diferenciada que você vai estar só comparando com o primeiro. Principais solos brasileiros: terra roxa, massapé, Salomão e as fluviais. Dá uma lidinha nisso aí, meninos, que vocês vão conseguir compreender tudo que eu já expliquei. É só de curiosidade mesmo. Problemas do solo. Nessas figuras aqui, vocês vão estar vendo o seguinte, que esses problemas aqui, a maioria deles são por rachaduras, por erosões. E essas erosões, a maioria das vezes, vem pelo homem, tá bom? Técnica de conservação do solo, reflorestamento, para poder conservar esse solo. Conservação da marciliar, pousídio, que é o descanso da terra, entre uma agricultura e o outro, deixar uns 3 meses sem plantar. Rotação de cultura. Quando eu plantar cana-de-açúcar, eu plantar uma outra, não plantar arroz, porque os tipos de raiz são as mesmas, que vai perder o quê? Vai perder os nutrientes, vai esgotar esses nutrientes do solo, transformando ele em solo arenoso, um solo pobre para plantio, ok? Técnica de conservação do solo: plantio direto, você planta diretamente, associação de cultura simultânea, 2 espécies de vegetais ao mesmo tempo naquele mesmo solo. Então, por exemplo, aí você tá vendo aí, você plantou aí alface e plantou na lateral cebolinha. Então, eu tenho uma associação de cultura para poder o quê? Não perder os nutrientes desse solo. E a técnica de irrigação, para estar molhando isso aí e colocando os nutrientes necessários na terra, ok? Técnica de conservação do solo. Colagem. A calagem é o quê? É uma etapa de preparação do solo com cultivo agrícola e materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a acidez, principalmente os solos com colagem é o cal e o cal virgem. Como eu falei para vocês, o cal ele sempre vai estar aí para poder tirar a acidez do solo, tá? Vamos cuidar da nossa terra, né, pessoal? Porque sem ela não somos ninguém. O solo ele é necessário para que nós sobrevivemos. Dali nós tiramos nossos principais nutrientes. Nós tiramos o que? Alimento. Porque nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Então a gente está perdendo tanto. E nesse momento de pandemia, é a hora de quê? De nós olharmos de formas diferenciadas, tá? Para o solo. Olhar de forma diferenciada para tudo que está acontecendo,
tá bom? Então, eu te peço que escutem direitinho essa aula, presta bastante atenção, ok? Muito bem, muito obrigada. Faça a atividade, tá? Que tá lá no primeiro slide. Qualquer dúvida, é só chamar. Beijo, meninos. Tchau. Até mais.